Vamos à palavra? Romanos capítulo 4, verso 16, quantos acharam podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de nações, de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala aos nossos corações. Queremos muito ouvir a sua voz. Traga-nos a revelação, o entendimento e a clareza daquilo que o Senhor quer nos mostrar mais uma vez nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu tenho uma palavra de esperança para você hoje. Amém? Diga esperança. Uma palavra de esperança. Nesses dias que estamos vivendo, dias de tantas incertezas, tantos medos, tantas vozes, como eu disse aqui na última semana, o que nós mais precisamos é ter esperança. Esperança de dias melhores, esperanças de um tempo bom para todos. Na verdade, irmãos, nós precisamos de esperança para tudo na vida. Quer ver um exemplo? Seu time perdeu no campeonato esse ano, não tem problema. Qual é a nossa esperança? Ano que vem tem outro campeonato. Nosso candidato, ou seu candidato, perdeu as eleições esse ano. Não tem problema, daqui a 4 anos temos novas eleições. Isso é o quê? Esperança. O dia não foi bom, não tem problema, amanhã é um novo dia. A semana não terminou como eu esperava, não tem problema, semana que vem uma nova semana. O mês também, mês que vem é um novo mês. O ano, estamos aí terminando mais um ano. Muitas expectativas no início de um ano, quanta esperança para algo daquele ano e não aconteceu. Não tem problema, ano que vem é um novo ano. Percebe como que a esperança é importante? Nós não podemos perder a esperança na nossa vida. Quem está compreendendo? A própria Bíblia fala sobre isso. Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo atendido é árvore da vida. Então, quantas pessoas estão adoecendo porque estão perdendo a esperança? Perdendo a esperança de dias melhores, não estão acreditando mais em milagres, não estão acreditando mais no ser humano, não estão acreditando mais que as coisas podem melhorar. Muitos estão perdendo a esperança, estão adoecendo. A palavra diz em 1 Pedro 1, versículo 3, que nós temos uma viva esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Jó diz que uma árvore cortada, ainda a sua raiz dará uma nova árvore, por causa do cheiro das águas. Então nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que não pode ficar desesperado,
aflito, perturbado, nervoso, porque nós temos uma viva esperança. Agora, por que muitos, ainda sendo povo de Deus, não têm esperança? Por que muitos, ainda crendo em Deus, perdem facilmente a esperança? Porque não tem paciência para esperar. O que a palavra diz? Esperei com paciência no Senhor. Vivemos numa sociedade tão imediatista, onde as pessoas estão tão estressadas, com o nervo à flor da pele, ninguém tem mais paciência para nada. Você vai pegar um elevador, o elevador está no 5º andar, aí você aperta o botão e fica apertando para ver se o elevador desce mais rápido. Quem já fez isso alguma vez? Só eu? E fica lá. Não vai adiantar nada, o elevador vai chegar a hora que tiver que chegar. Isso é o quê? Falta de paciência. Está cheio. A internet está lenta lá. Aí a pessoa, o que ela faz? Desconecta, conecta de novo, aperta o Wi-Fi, como se fosse adiantar alguma coisa. Não é? A fila do banco que não anda, se bem que quase ninguém mais vai para o banco, hoje é tudo pela internet, a fila do trânsito, que seja. Isso é o quê? Falta de paciência. Porque nós não sabemos lidar com essa questão do tempo. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para amanhã de manhã. Você quer saber uma coisa que tem acelerado a mente das pessoas? O TikTok. Eu não tenho TikTok, já tive e não quero ter mais. Mas muitos ainda têm. E são vídeos curtos. O que acontece com isso? A mente criou um padrão de velocidade. É vídeo curto. Aí a pessoa não consegue se concentrar numa aula online, por exemplo, da faculdade, à distância. Não consegue ficar parado 5 minutos para assistir uma pregação, um estudo, porque a mente, acelerou. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Isso tudo, irmãos, vai afetando a nossa esperança. E quando nós falamos de esperança, aqui fala de um homem chamado Abraão, que diz a Bíblia que ele esperou contra a esperança. Olha que expressão curiosa. A palavra diz aqui em Romanos capítulo 4, versículo 18, que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de nações, segundo lhe fora dito. Aí eu fiquei pensando, o que é esperar contra a esperança? Alguém teria alguma explicação para isso? Como que eu espero contra a esperança? Se esperar já é ter esperança, não é verdade? E há uma explicação para essa expressão. Esperar contra a esperança significa esperar sem se desesperar. Esperar sem ficar comendo todas as unhas do dedo e da mão e do pé. Esperar sem ficar nervoso, sem ficar aflito. Esperar contra a esperança é esperar o tempo certo. Entende, irmãos? É difícil, mas não é impossível. Crer contra a esperança é crer, ainda que tudo diga ao contrário. E ali fala de Abraão, que foi pai aos 100 anos de idade. Esperou só 100 anos para ter o primeiro filho. Ou filho da promessa, né? Sem contar com Ismael. Por quê? A sua esposa já era velha, já tinha perdido o costume das mulheres, e ele avançado em idade. Mas a Bíblia diz que ele, mesmo indo na contramão da lógica, mesmo indo na contramão da razão, ele se fortaleceu, dando glória a Deus, acreditando na promessa que aquele que fez é fiel para cumprir. E ele não se desesperou. Quem entende o que eu estou dizendo? Mas não só ele. Essa herança foi passada de pai para filho. Isaac e Jacó também receberam essa herança espiritual. Amém? Eles são chamados dos patriarcas na Bíblia. Já ouviu falar nos patriarcas? Quem são os patriarcas? Abraão,
Isaque e Jacó. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Tanto Abraão, quanto Isaque, quanto Jacó, creram contra a esperança, esperaram sem se desesperar. E é com eles que nós aprendemos como podemos viver nos tempos tão corridos, tão agitados, tão ansiosos, tão nervosos. Como podemos permanecer firmes, esperando com paciência no Senhor o cumprimento da promessa. Quem precisa disso aqui, diga: eu preciso. E o que nós aprendemos aqui com Abraão, Isaque e Jacó? Primeiro, eu aprendo que só consegue esperar sem se desesperar quem crê no Deus do impossível. Diga: só consegue esperar sem se desesperar quem crer no Deus do impossível. Amém? Você crê no Deus do impossível? Sim ou não? O que hoje é impossível para você? O que você precisa ver resolvido na sua vida hoje? Que se tornou um muro gigante que você não consegue transpassá-lo. Algo chegou num ponto que você fala assim: é impossível, não tem jeito, eu não vou conseguir. Mas quando nós vemos a história de Abraão, ele nos ensina. Como que ele nos ensina? Exemplo, o que aconteceu com Abraão? Com 75 anos de idade, Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, o nome dele não era Abraão, era Abrão. Abrão significa grande pai. E Deus chega para Abrão e fala: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. Está lá em Gênesis, né? Olha lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3. De ti farei uma grande nação, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, quantos anos Abrão tinha? 75 anos. 75 anos. Sabe quando essa promessa se cumpriu na vida de Abrão? Com 100 anos. Ele esperou nada mais, nada menos do que 25 anos. 25 anos é muito tempo em qualquer época, porque o ano tinha 365 dias naquela época. Você imagina esperar 25 anos para a promessa se cumprir? Ainda não aguenta esperar o elevador que está no 5º andar. 25 anos. Agora imagina naqueles 25 anos, Abrão conversando com os amigos falando: e qual o seu nome? Abrão. Abrão significa grande pai. Aí os amigos deviam perguntar: você tem filhos? Não. E sua esposa tem filhos? Não, também não, ela é estéril. Então como que você é pai? Mas um dia Deus aparece para Abraão em Gênesis 17. Olha o que diz Gênesis 17, versículo 5. Deus do impossível. Ele diz: Abrão já não será o teu nome, mas o que, meus irmãos? Abraão, porque por pai de numerosas nações tenho colocado você. O que significa Abraão? Abraão significa pai de multidões. Então ele teve que trocar o nome. Agora imagina a cena: Abraão chega no cartório e vai trocar o nome. Falou: vim aqui trocar o meu nome, porque o meu nome era Abrão. Agora Deus mudou para Abraão. Só que Abraão significa pai de multidões. A pessoa do cartório devia perguntar para ele: vem cá, então você já tem muitos filhos? Sua esposa tem filhos? Ele: não, eu não tenho, nem minha esposa, porque ela é estéril. Eles deviam pensar: ele está ficando gagá, deve ser algum problema de velhice, porque ele está trocando as coisas, não é possível. Porque, irmãos, as pessoas não vão acreditar em você quando você declarar a sua fé no Deus do impossível. As pessoas não vão acreditar. Você passar nesse concurso, comprar essa casa, mudar, você, não, que isso, você está ficando doido? Mas eles não conhecem o nosso Deus, o Deus do impossível. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: creia no Deus do impossível. Era impossível para Abraão ter um filho, mas ele conseguiu. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falha ou deixe de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Amém? Um dia, Abraão teve o seu filho, Isaque, filho da promessa. Com 15 anos aproximadamente, 15 para 17 anos, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero o seu único filho, ofereça ele como um sacrifício para mim. Pensa que situação. Depois de esperar 25 anos, depois de conviver com o filho pelo menos 16, 17 anos, Deus pede aquele filho a Abraão. E o que Abraão fala? Sim, Senhor. Ele não pensou duas vezes. Ele aceitou entregar Isaque para o Senhor. E é claro que ele não falou com a esposa Sara, porque se ele fala, ela não ia deixar ele sair com o seu filho. Mas Isaque sai com o seu pai em direção ao Monte Moriá, um caminho de 3 dias. Isaque não sabia o que ia acontecer com ele, não sabia. Mas Abraão disse: filho, vamos sair com o papai. E Isaque estava todo feliz, para uma aventura, pensando que ia fazer um rapel, pensando que ia fazer ali uma trilha no monte. Primeiro dia, eles acampam, dormem, acordam no dia seguinte. Isaque ansioso: papai, vamos. E Abraão pensando: eu vou ter que sacrificar o meu filho. Segundo dia: papai, vamos. E Abraão pensando: eu vou ter que sacrificar o meu filho. Terceiro dia, eles chegam no pé do monte. Abraão fala assim para os servos: fiquem aqui porque eu vou com o meu filho lá em cima. E ele diz: nós vamos adorar a Deus e nós vamos o quê? Voltar. Olha a esperança de Abraão. Mesmo sabendo que o seu filho ia morrer, ele disse para os servos: nós voltaremos. Olha a esperança de Abraão. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, mesmo depois dele ter sido entregue. Isso fala de uma esperança. Mas ele sobe, prepara o holocausto, coloca ali os gravetos, os galhos. Imagino que ele tenha pedido para o próprio Isaque deitar em cima ali dos gravetos e fechar os olhos, para ele não ver a cena. Imagina que situação. Isaque fecha os olhos, Abraão pega o cutelo e vai na direção do centro de massa do corpo do seu filho para sacrificá-lo. E quando ele se aproxima com o cutelo, ele ouve uma voz: Abraão, não faças tal coisa, eis aí o cordeiro. Mas o próprio Abraão já havia dito antes para o próprio filho, quando o filho perguntou: pai, onde está o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá. E proveu o cordeiro. Porque para o Deus do impossível, nada é impossível. Entende o que eu estou dizendo? Que Isaque você precisa entregar para Deus hoje? Que Isaque hoje está no seu coração, que você tem medo de entregar para o Senhor, achando que você vai perder? Você não vai perder. Deus está mostrando para mim e para você, que para Ele, que não é impossível, Ele pode dar muito mais daquilo que a gente acha que vai perder. Entrega para Ele, entrega ao Senhor os teus cuidados, o teu medo. Entrega as tuas preocupações hoje para o Senhor. Deus do impossível vai agir na sua vida. Entrega essa enfermidade, entrega esse relacionamento que está fazendo mal para você, entrega essa preocupação, entrega essa fissura por causa de um assunto que fez parte, está fazendo parte da sua vida e você não abre mão por nada. Dorme pensando nisso, acorda pensando naquilo, toda hora fica fissurado, querendo saber o que está acontecendo. Você sabe o que eu estou falando. O assunto hoje gira em torno da política, né? O que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer. E a pessoa está fissurada. E Deus está falando: entrega esse Isaque para mim. Confia em mim. Eu estou no controle. Tenha paciência. Guarda o teu coração. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo?
Esse é o Deus do impossível. Amém, meus irmãos? Mas, depois de Abraão, nós temos Isaque. Isaque, o filho de Abraão. E com Isaque, sabe o que nós aprendemos? Que o Deus do impossível também é o Deus que resolve conflitos. Diga, o Deus do impossível também é o Deus que resolve conflitos. Você sabe, se tem algo na nossa vida que nos deixa muito tristes, preocupados e até desesperados, são possíveis conflitos que acontecem no âmbito pessoal, familiar, profissional ou até mesmo social com o vizinho, sim ou não? Conflitos. Por que eu estou falando isso? Isaque, ele era um homem próspero, tudo que ele colocava a mão, prosperava. A Bíblia diz que os filisteus entulhavam os poços de Isaque quando ele cavava. Ele cavava um poço, a água jorrava. O filisteu vinha, entulhava o poço dele. De implicância, de inveja, querendo arrumar problema, confusão. Aí o que Isaque fazia? Abria outro poço, e a água jorrava. Os filisteus vinham, entulhavam os poços. E você acha que Isaque ficava brigando com eles? Ficava querendo tirar satisfação? Ficava querendo ali resolver? Não, ele simplesmente, tá bom, eu vou abrir outro poço. Abria outro poço e jorrava água. Os filisteus olharam aquilo e falaram assim: quanto mais a gente entulha o poço dele, mais ele prospera, mais ele cresce, mais ele avança. Então vamos deixar ele de lado. Porque quem é que estava resolvendo aqueles conflitos para Isaque? O próprio Deus. Que tipo de conflito você tem vivido esses dias? Que situação você tem vivido esses dias? Não se desespere. Amém, meus irmãos? Quer ver um outro conflito que Isaque, o próprio Isaque viveu? Os seus dois filhos, Jacó e Esaú, brigaram feio. Você conhece a história? Jacó compra a primogenitura de Esaú com um prato de legumes, de lentilhas que ele fazia ali, ele comprou do próprio irmão. E depois que o pai Isaque estava velho e foi abençoar, ele conseguiu pegar a bênção no lugar do irmão. Esaú ficou nervoso e falou: vou matar Jacó. Quando meu pai morrer, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser matar Jacó. A primeira coisa. Sabe o que aconteceu? 22 anos se passaram. Isaque não morreu. E ele viveu para ver a reconciliação dos dois filhos. Porque Jacó volta e Esaú perdoa o seu irmão Jacó. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Porque esse é o Deus que resolve conflitos. Quantos anos Isaque teve que esperar para ver aquele problema se resolver? 22 anos. Você tem coragem de esperar tanto tempo para ver algo se resolver na sua vida? Quem está compreendendo até aqui? Eu nem falei que Isaque, não é? Ele também esperou 20 anos para o nascimento de Jacó e Esaú, porque a sua esposa Rebeca era estéril. Interessante, esse número 20 é muito curioso. Abraão espera 25 anos para receber o primeiro filho dele com a Sara. Isaque espera 20 anos para sua esposa ter os filhos, no caso. Quem está compreendendo? Isaque espera 22 anos para ver os seus filhos se reconciliarem. Olha quanto tempo eles tiveram que esperar. Tiveram que esperar sem se desesperar. E quem consegue esperar sem se desesperar? Primeiro, quem crê no Deus do impossível. Segundo, quem crê no Deus
que resolve conflitos. Eu gosto muito desse texto que eu não li, Provérbios 16, versículo 7. Olha o que diz Provérbios capítulo 16, versículo 7. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, na minha versão, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Ou Ele transforma os seus inimigos em amigos. Amém? Então não se desespere. O Senhor vai resolver esse conflito na sua vida. Talvez você já esteja pensando, pastor, eu não aguento mais. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Eu não consigo dar mais um passo em direção à conclusão desse processo. Então você está no ponto certo de entregar nas mãos de Deus. Ele vai resolver por você. Amém, meus irmãos? Porque só Deus pode convencer o coração de uma pessoa, sim ou não? Não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o que nós podemos fazer é o que, meus irmãos? Dobrar o nosso joelho e orar e falar, Jesus, quebranta o coração dele, quebranta o coração dela, remove as faixas dos olhos, que eles possam enxergar o Senhor, e Deus vai agir. Amém, meus irmãos? Não perca a esperança. Deus está falando com você aqui hoje. Não entre em conflitos que não vão resolver, você não vai resolver nada. Entrega nas mãos do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, e aqui eu encerro, quem consegue esperar sem se desesperar? Terceiro lugar, quem crê no Deus da transformação. Diga, quem crê no Deus das grandes transformações. Porque não é só uma transformação, são grandes transformações. É o Deus de Jacó. Deus de Abraão nos ensina o Deus do impossível. Faz o homem ter filho, ser pai de multidões sendo velho. O Deus de Isaac nos revela a nós como Deus que resolve os conflitos. Amém? E o Deus de Jacó é o Deus que se revela a nós como Deus das grandes transformações. Por que grandes transformações? Porque só Deus pode transformar um ser humano. Só Deus pode entrar dentro do coração do ser humano, tirar aquele coração e dar um novo coração. Foi exatamente o que aconteceu com Jacó. Ele tem um encontro com Deus, e naquele encontro, Deus muda o nome dele, e de Jacó ele passa a se chamar Israel. Não te chamarás mais Jacó, que significa mentiroso, usurpador, enganador, mas se chamará Israel, príncipe de Deus. Aleluia. Espera com paciência no Senhor. Deus vai transformar essa pessoa por quem você está orando. Deus vai dar um novo coração para ele, um novo coração para ela. Seu filho, seu esposo, seu amigo, seu colega. Você crê no Deus das grandes transformações? Então espere. Mas só que na vida de Jacó, ele também teve que aprender a esperar. Primeiro, quando ele foge de casa, brigado com o seu irmão Esaú, ele vai para a casa do seu tio Labão, e lá ele se apaixona por Raquel, e tem que trabalhar 7 anos, para casar com Raquel. No final dos 7 anos, o seu tio entrega outra irmã para ele, chamada Lia. Por isso que tem alguns que dizem que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Obrigado por rir da minha piada. Porque ele amava mais Raquel e não Lia. Mas no final, primeiro ele recebeu a Lia, que era baça de olhos, era meio vesguinha, diz a Bíblia, né? Mas, mesmo assim, ele trabalha mais 7 anos. Para quê? Para casar com Raquel. 14 anos, irmãos, para casar com a amada. É muito tempo, gente. Fala a verdade. Mas ainda assim ele se casou. Amém? E Deus transformou aquela situação. Agora, quem lembra de um episódio, não é?
extremamente. Agora, olha só que interessante. Jacó espera 14 anos para casar com Raquel, sim ou não? Ele espera 20 anos para se reconciliar com seu irmão Esaú. 20 anos. Mas tem um último episódio na vida de Jacó que eu quero ver se você lembra. O que aconteceu com Jacó depois que ele se reconcilia com o irmão, depois que ele tem seus filhos? O que aconteceu com Jacó? Oi, Raquel. Oi, Raquel. Ele segurou o anjo? É aquela música, Jacó segurou o anjo. Não, já passou. Raquel lembrou da música, ele segurou o anjo. Não foi esse caso. Quem lembra do episódio na vida de Jacó, gente? José. O filho dele, o filho amado dele, é vendido pelos seus irmãos, é tido como morto. Falam para Jacó que esse filho tinha morrido. E Jacó achou que não tinha mais jeito. Mas o que aconteceu depois? José se apresenta para os seus irmãos, se apresenta para o seu pai. Ele já era o governador do Egito. Amém? E Deus faz a obra ali, e ele se reconcilia com a sua família e é uma bênção. Agora, sabe quantos anos demorou para Jacó se reencontrar com seu filho José? 22 anos também. É muito tempo. 22 anos para se reencontrar com seu filho. Então, o que eu quero hoje com essa palavra, irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você entenda algo. Tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, tiveram que esperar algum tempo até a promessa se cumprir. Espera. Não se desespera. Não se precipita. Não faça aliança errada. Não chegue a nenhuma conclusão por conta das suas emoções, por conta de uma necessidade, de uma raiva. Eu sei que você está nervoso, você está chateado com o seu patrão, lá no trabalho você não vê a hora de explodir tudo. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Tudo tem um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. A palavra diz que nele está o sim e o amém para todas as suas promessas. Ou seja, todas as promessas que são para nós já tem o sim de Deus. Só está faltando o seu amém aqui na terra, dizendo: assim seja, eu creio, vai acontecer na minha vida, ninguém vai impedir. E o que eu faço enquanto isso? Eu me fortaleço na fé, murmurando, reclamando, brigando com Deus e o mundo. Não, eu me fortaleço na fé, dando glória a Deus. Eu me fortaleço na fé, crendo na promessa que Deus é fiel para cumprir. Eu me fortaleço na fé, crendo no Deus do impossível, no Deus que resolve conflitos, no Deus que opera grandes transformações, no Deus que a palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Não se desespere, espere com paciência no Senhor. O mundo está acabando, Jesus está voltando, sim, é verdade. O Brasil está perdido, e agora o que será? Não se desespere, senão você vai ficar doente, você vai fazer mal para você. Deus tem o melhor para cada um dos seus filhos. Quem saiu vai voltar. Espere, na hora certa Deus vai trazer de volta essa pessoa. Aquilo que te deu mais tristeza vai ser motivo da sua maior alegria. Você crê nisso? Isso é ter esperança. Aí vão perguntar para você, e aqui agora eu quero concluir: como foi que ele conseguiu? Como foi que ele chegou tão longe? Como foi? Vão perguntar para você: e aí, o que aconteceu? Conta para mim o segredo. E você vai dizer: a resposta é que eu vivo de milagres. A resposta é que eu creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
A resposta é que para Deus não há nada impossível. A resposta é que esse Deus é poderoso para resolver qualquer conflito. A resposta é que esse Deus é o Deus das grandes transformações. Olha, irmão, eu sinto no meu espírito que muitas pessoas entraram aqui hoje pesadas. Pesadas, sabe? Pesadas. Preocupadas. Todos nós temos algum tipo de preocupação. Eu tenho. E nem é obra não, porque eu já vejo essa obra concluída. Tem hora que me preocupa. Mas aí eu tenho esperança. Eu falo, não vai faltar nada. Mas eu tenho uma preocupação minha pessoal, familiar, com parentes, eu tenho. E você também deve ter. Você também deve ter. Talvez uma pessoa que você ama da sua família, que você não sabe, e agora? Quem vai cuidar dessa pessoa? E agora, como é que vai ser? Aí você fica preocupado. Mas o Senhor renova a sua esperança. Porque Ele sempre te aponta um caminho, te aponta uma direção. E você vai sair daqui leve hoje em nome de Jesus. Quem crê nisso? Quem crê? Quem está precisando dessa leveza? Quem está precisando dessa paz? Quem está precisando respirar? Você vai ver a sua conta cheia de dinheiro lá. E vão falar, como é que foi? Foi um milagre. Você vai eliminar esse cartão. Olha, Deus está falando comigo aqui, que tem pessoas aqui que tem cartão de crédito que está devendo até lá em cima. E já negociou 3 vezes. Mas você vai vencer esse cartão, em nome de Jesus. Cartão não vai ser mais o seu salário, não. Você vai receber o seu salário limpinho todo mês. Aleluia. Você só vai usar o seu cartão para emprestar para os outros. Isso é esperança. Amém, meus irmãos? Essa enfermidade, essa doença, tem esperança. E a resposta é que nós vivemos de milagres. Fica de pé em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus por essa palavra. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar. Adore, 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 adore. Não há lugar melhor. No lugar que eu sinto o quê? Que o Senhor está. E só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, e dá lugar à fé. Cante, igreja, cante, igreja, essa é a tua esperança, vai. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Não entende como eles estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser
vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Presta atenção agora. Presta atenção. O que você quer ver? O que você espera ver? Você quer ver você lá naquela empresa, lá naquele lugar, lá naquele posto? Você quer ver, sabe, aquela promoção? Você quer ver aquela casa comprada? Você quer ver você chegando lá no médico, o médico falando assim: tá curado, vou suspender todos os remédios. O que você quer ver? Você quer ver o seu esposo caminhando do seu lado, subindo aqui por essas escadas, adorando a Deus junto com você? Você quer ver o seu filho liberto na presença de Deus? O que você quer ver? Você quer ver o seu casamento? Você quer ver você entrando naquela igreja de roupas brancas, de véu e grinalda, recebendo ali o seu noivo? O que você quer ver? O que você espera ver? Eu quero dizer para você, quando acontecer, vai ser perfeito. Uhul! Vai ser perfect. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É feito sob medida, é feito no momento, na medida certa, aquilo que você precisa. Os desafios da obra são grandes, mas quando terminar, vai ser perfeito. Aleluia! Aí eu quero que você aprenda uma dança hoje comigo aqui. Você sabe, eu gosto de dançar. Você entrou aqui assim, ó, triste. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Pesado, preocupado, carregando uma tonelada nas costas. Mas você vai sair daqui, ó, leve, 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 olhando para cima. Então eu queria que você olhasse agora para cima, assim, na direção do horizonte. Levanta a sua cabeça, enche o seu pulmão de ar. Vou te ensinar uma dança agora aqui, ó. Amém? Quem quer aprender? Você vai sair daqui adorando a Deus, assim, ó. A resposta é que, a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Cadê você dançando? Vai, dança comigo, vai. Como tudo que dança aí, libera, 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 libera e dança na presença do Senhor. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz, como tudo que Ele faz. Oh, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.